Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre a pesquisa Análise Intertextual da polêmica em textos de protesto no ecossistema X. Para falar sobre esse assunto, recebemos o mestre em letras pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, professor Rafael Botelho Dutra. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Borges, pelo espaço aqui de poder compartilhar um pouco do que eu pesquisei nessa dissertação e que, na verdade, é fruto de outras pesquisas que eu desenvolvi na minha graduação também. Atualmente, eu sou professor de língua portuguesa pelo município, faço parte ainda de grupo de pesquisa aqui na UFMA, que lida com essas temáticas aí, que você leu no título do meu trabalho, e também de outro grupo de pesquisa da Universidade Federal do Ceará, que é a referência, né, em linguística textual aqui no Brasil. A sua pesquisa, ela analisa textos de protesto na rede social X a partir da linguística textual. Por que você escolheu essa rede social especificamente para desenvolver as suas investigações, os seus estudos? Bom, as ferramentas tecnológicas que essa rede social proporciona aos seus usuários, né, ela tem uma implicação muito forte nessa questão, nesse tipo de ação coletiva que é o protesto. E as pessoas elas já perceberam, se deram conta desse potencial dos recursos tecnológicos da rede social. Então, falando do meu lugar de pesquisador do texto, né, a gente faz essa análise, eu proponho essa análise no meu trabalho, da parte linguageira com a parte tecnológica. Tem a questão intertextual, a base de sua pesquisa, saber quais outras áreas do conhecimento dialogam com a linguística textual nesse seu trabalho. Sim, porque a gente hoje pratica uma linguística textual aqui no Brasil que ela tem um caráter interdisciplinar. Isso quer dizer que ela abre possibilidades de diálogos com outras disciplinas, né? Respeitando, claro, os limites teórico-metodológicos de cada uma dessas disciplinas. E para o meu trabalho, eu fiz essa ponte com a psicologia social do protesto, para aprofundar mais essa noção do que é o protesto. Também fiz uma ponte com a teoria da argumentação no discurso, porque eu trabalho na perspectiva também discursiva, e, obviamente, a linguística textual, como também outras disciplinas que trabalham com essa questão mais da produção textual nativa digital. Para quem nos ouve e nos acompanha neste momento, pedi para o senhor explicar o que seria essa intertextualidade e também como é que esse conceito ele é aplicado no desenvolvimento dos textos de protestos. Basicamente, a intertextualidade se caracteriza pelo diálogo de um texto com outro texto ou com mais de um texto, né? Que é o que a gente chama de intertextualidade ampla. E como é que a gente olha isso no digital? Porque eu estou pontuando aqui que eu trabalhei com textos nativos digitais, ou seja, textos produzidos originalmente na internet. Então, isso é pensado, esse critério textual, que é a intertextualidade, esse diálogo intertextual, ele é pensado nesses textos nativos digitais. E aí a gente precisa considerar as características tecnológicas desses, por isso que eu chamo de ecossistema X, ou seja, as características tecnológicas dessa rede social, que é o X, o antigo Twitter. E a pertinência? Por que é importante essa sua pesquisa? Eu acho que mais do que um impacto acadêmico, porque isso mostra que a gente está avançando nos estudos linguísticos, principalmente na linguística textual, que até um tempo atrás era pensado nessa questão da superfície, ou seja, da linguagem verbal, né? Eu acho que isso tem um impacto para a formação dos novos professores de língua portuguesa, porque existe uma série de documentos hoje, eu posso usar aqui como exemplo a BNCC, que nos orienta a trabalhar hoje com argumentação, com esse contexto digital em sala de aula. Então, é um trabalho que caminha nessa direção. Então, tem esse potencial de contribuir para a formação dos professores de língua portuguesa que estão saindo agora da universidade. Esse trabalho ele já tem aplicação em sala de aula ou é algo para o futuro? Como é que ele tem? Ele já é pensado para a sala de aula. Inclusive, a gente tem algumas publicações, né, que são recortes desse trabalho, que são pensadas assim, como seriam aplicados em atividades dentro de sala de aula. Muito bem, estamos conversando no programa de hoje com o mestre em letras pela UFMA, Rafael Botelho Dutra. Ele fala sobre a pesquisa Análise Intertextual da polêmica em textos de protesto no ecossistema X. Rafael, você trabalha com a ideia de que o protesto ele exerce uma função social, a da polêmica. Como é que essa relação se manifesta nos textos que você analisou? Primeiro é que a polêmica é um fenômeno
social e discursivo. É o que nós assumimos na pesquisa, né? E ela só se desenvolve em um espaço democrático, que, consequentemente, é o que legitima a ação coletiva de protesto. E aí, pensando no contexto atual em que nós vivemos, a gente vê que as manifestações, os protestos, não são agora ações que ocupam apenas as ruas, os espaços físicos, as praças, as ruas, as avenidas. Isso também alcançou o espaço digital. E isso está acontecendo desde quando a gente viu aí as jornadas de junho de 2013, né? Acho que foi o pontapé inicial para que a gente começasse a entender que o espaço digital hoje também é um local para que essas ações se legitimam e aconteçam. E de que forma o espaço democrático ele autoriza essa polêmica, ele legitima essa polêmica, ação coletiva de protesto nas redes sociais? Como é que é essa legitimação? Porque é a democracia que vai autorizar o conflito. O conflito em que sentido? A gente está falando aqui de um conflito verbal, um conflito de ideias, não um conflito armado, um conflito físico, que já estaria para além da questão linguageira, né? Se a gente for numa ditadura, não há espaço para protesto, né? A gente pode ver anarquismo, outros tipos de ações coletivas, que é o que os estudiosos dos movimentos sociais vão falar. Mas o espaço democrático ele legitima nesse sentido, é que ele autoriza. Isso faz parte, é o princípio da democracia. Em termos de resultados, já é possível falar algo nesse sentido em relação à pesquisa sobre a construção e organização desses textos de protesto? Sim, a gente tem aqui alguns trabalhos que já são frutos do meu trabalho, né? Que estão pensando, mas não só agora, na questão da rede social X. Existem outras redes sociais também. Então, isso acaba que influenciando outras pesquisas a observarem esse mesmo fenômeno que eu investiguei e também a partir de um outro critério que não seja apenas a intertextualidade em outras redes sociais, em outros tipos de interações digitais online. E uma vez levada, aplicada em sala de aula ali com os estudantes, quais as suas expectativas nesse sentido? Primeiramente, perceber que os alunos estão lidando com algo que eles fazem uso, que são as redes sociais, né? E que eles também desenvolvam um senso crítico em relação a essa realidade que é o protesto dentro dessas redes sociais que eles utilizam no dia a dia. Então, a grande expectativa é essa, que eles possam desenvolver um senso crítico e entender como é que um texto é produzido, um texto de protesto é produzido dentro dessas redes sociais. Pesquisa pertinente, muito interessante, com fomento, com apoio da FAPEMA. Sim. Pedi para o senhor falar desse suporte, da importância da FAPEMA dentro do seu projeto. A FAPEMA, ela foi importante não só nesse projeto, né, como em projetos que eu já desenvolvi desde 2017 aqui na UFMA. E eu digo que o tema ele não surgiu assim do nada, ele foi realmente resultado de muitas pesquisas que eu já fiz desde 2017 e sempre contando com o apoio da FAPEMA. Então, eu digo que a FAPEMA não apoiou apenas a pesquisa, ela apoiou também a formação de um pesquisador na área de linguística. Muito bem, recebemos no programa de hoje o mestre em letras pela UFMA, Rafael Botelho Dutra. Ele falou com a gente sobre a pesquisa Análise Intertextual da Polêmica em Textos de Protesto no Ecossistema X. Pesquisa, repito, com apoio, fomento da FAPEMA. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço, obrigado. Muito obrigado, até o próximo programa.